Espero que estejam todos bem. A gente está de volta então hoje com o segundo episódio da nossa série LGPD em Negócios. No primeiro episódio, eu falei um pouco sobre o contexto em que a Lei Geral de Proteção de Dados surge e sobre a mudança cultural que ela traz com ela. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado esse primeiro episódio. Se ainda não assistiram, o link vai estar aqui embaixo. E hoje, nesse segundo episódio, a Clair vai falar com a gente sobre grupos de WhatsApp, que é um assunto super relevante, super importante. E ela vai nos trazer algumas informações, algumas dicas, alguns exemplos de como a gente pode gerenciar esses grupos para que eles se mantenham, se atenham à finalidade deles, que é um princípio muito forte que a LGPD traz para nós. Então, bom vídeo e a gente conta com a participação de vocês aqui nos comentários. Olá, tudo bem? Tatiana, eu vou te dizer uma coisa, tu és privilegiada. No ambiente que tu estás, pelo jeito ele tá super climatizado. Sabe que temperatura tá fazendo aqui? Sensação térmica de 6, 7 graus nesse momento. E ontem não foi diferente. Ontem, o que eu precisei fazer? Esse ambiente aqui não seria mais recomendado assim para que eu estivesse ontem, então eu resolvi ficar home office. Ou seja, fiz todas as minhas atividades na minha casa. A sensação térmica de 6 graus. Vejam bem, se alguém tivesse dito para mim que eu não poderia usar e-mail e nem recursos como WhatsApp, Telegram, não conseguiria fazer absolutamente nada. Seria inviável trabalhar home office. Então, graças a esses recursos, estes e outros recursos tecnológicos, eu consegui desempenhar meu trabalho, mesmo a sensação térmica de 6 graus e atendendo meus clientes da forma que eles realmente precisam, né, sem deixar lacunas, sem deixar questões a serem atendidas. Essa é a nossa realidade. E por isso que eu vou estar falando, então, na sequência, de alguns cuidados com ferramentas tecnológicas que nos auxiliam, né? E entre elas o WhatsApp é uma que é muito conhecida, muito difundida. Mas esses cuidados se aplicam também a outras similares. Bom, e entre esses cuidados, então, o primeiro que a gente tem recomendado é que se forme grupos de WhatsApp institucionais, de preferência grupos em que somente os administradores possam publicar textos, anexos, materiais, enfim. Esse seria o grupo mais, digamos assim, de mais fácil controle, de mais fácil monitoramento, tá? Onde só administradores podem fazer as publicações. Acontece que na prática nem sempre é possível fazer dessa forma. Essa é uma forma que muitas vezes limita, né, a participação. Então, neste caso, o que a gente recomenda para os clientes, tá? Primeira análise que precisa ser feita é qual é a finalidade do grupo. Precisa ter uma clareza. O grupo precisa ser criado com um objetivo, e um objetivo relevante, pertinente, né? Qual é a real necessidade daquele grupo? É a primeira pergunta que precisa ser feita. Sanado isso, é muito importante que sejam utilizados os campos, né? Que ferramentas, tal como o WhatsApp, trazem, para que todos que participem do grupo conheçam as regras do grupo. Tá? Então, estas regras também não podem ser excessivamente amplas, né? Deve ser evitado expressões muito amplas e que possibilitem, né, o que a gente está chamando aqui de assuntos penetras, né? Assuntos que fogem do foco, assuntos que possam estar remetendo à venda de alguma coisa, quando a finalidade do grupo não é de venda, né? Tem que ter esses cuidados. E aí eu trouxe um exemplo aqui de um grupo que eu participo, tá? E eu vou estar lendo para vocês as regras, porque eu achei muito interessante. Acho que de todos os grupos que eu participo, é o que quando eu li aqui a descrição, logo me ocorreu, esse grupo, eu quero participar desse grupo. É interessante, vai ter objetividade, vai ter foco, vou ter como participante do grupo, eu vou saber realmente o que vai ser tratado. E eu vou saber que existe um administrador que vai estar monitorando isso, ele vai ser o guardião dessas regras. E aí eu vou ler para vocês. Primeira, não compartilhe correntes, áudios, notícias que não sejam do propósito do grupo.
Segundo, modere a ansiedade. Terceiro, os administradores sempre estarão dispostos a ajudar, mas não fique chateado se a sua pergunta não for respondida de imediatamente. Quarta, se você tiver alguma questão e não queira compartilhar no grupo, basta nos chamar no privado. E essa é uma alternativa bem interessante, que eu vejo que também tem sido muito usada. Quando o assunto ele se torna um pouco mais delicado, quando são trazidos alguns dados sensíveis, por exemplo, né, o próprio administrador sugeria ali, então, olha, me chama no meu número, me chama no privado, que a gente consegue, então, estabelecer uma retomada, digamos assim, né, consegue restabelecer a tranquilidade, a paz no grupo, né, isso é bem importante. E sempre o contato, né, entre duas pessoas é muito mais fácil do que um grupo inteiro opinando, quando é, às vezes, uma situação, assim, delicada, né. Depois, quinta e última regra, integrantes que desrespeitarem as regras serão automaticamente removidos do grupo de discussão, né? Embora esse grupo, pontualmente, né, aconteceu um caso, assim, que eu me lembro, de um integrante que desrespeitou, que começou a publicar essas correntes, essas coisas assim, inclusive publicou alguns comentários assim de cunho político, assim, indo quase para uma maldade, assim. E o administrador, então, o primeiro procedimento que ele fez foi chamar lá no privado, né? Ou seja, os dois tiveram uma conversa onde ele explicou que precisa ser seguidas as regras. Isso não resolveu, não foi suficiente, acabou essa pessoa reincidindo e aí sim ele foi removido do grupo. Então, a gente está tratando aqui das responsabilidades do administrador, né? Embora ele não seja o responsável direto, caso algum direito de alguém seja desrespeitado, né? Ele pode ser visto como conivente caso ele não tome alguma atitude, no sentido de que aquele grupo permaneça fiel à sua finalidade, né? Não desrespeite direitos, né? Entre eles os direitos trazidos, né, ou reforçados pela LGPD. Então, é muito importante que o administrador do grupo conheça os limites da LGPD, para que ele possa fazer essa administração, ok? Então, ele acaba sendo uma eventual condenação, ele acaba podendo ser parte por não ter agido, ou pior ainda, por ter muitas vezes assim colaborado com aquele desrespeito a direitos, tá? Então, precisa também o administrador, ele precisa saber se no grupo, né, tem menores de 18 anos, né, especialmente se nesse grupo tiver crianças, né, com menos de 12 anos, ele precisa, então, providenciar ou ter a certeza de que existe o consentimento inequívoco, né, explícito, inequívoco, por parte do responsável ou dos responsáveis por aquela criança. Então, é muito importante que o administrador conheça a LGPD. E também é muito importante que ele tenha como característica, né, tenha firmeza, tenha atitude no sentido de tomar as rédeas, né? É esperado isso do administrador, né? Ele está naquele momento, se for um grupo institucional, né, criado por uma pessoa jurídica, ele está representando aquela pessoa jurídica. Então, é esperado dele que ele realmente tome as devidas providências. Então, com isso, né, a gente está encerrando aqui esse segundo bate-papo, digamos assim, lembrando que a gente se dispõe, né, no nosso grupo de trabalho aí, nosso grupo de profissionais, né, eu, a Tatiana e o André, a gente se dispõe a trabalhar os aspectos mais culturais dentro das organizações. E é muito importante o feedback de vocês que assistem os vídeos. Como? Colocando nos comentários, assim, olha, gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. Quando tu falas de grupo de WhatsApp, o que tu aconselha se acontecer uma determinada situação. Então, é só assim que a gente pode falar algo, trazer algo que realmente
atenda às demandas, para que a gente não fique, então, desenvolvendo os mesmos materiais, né? A nossa intenção não é assim listar o que está escrito lá na Lei Geral de Proteção dos Dados. Nossa intenção é realmente trazer algo que seja bastante útil para a sua realidade, para o seu dia a dia e para os seus negócios. E por isso mesmo que a nossa série se chama LGPD em Negócios. Bom proveito!